esse agendamento que a gente fez. Sempre o que vai chegar primeiro vai estar em cima, até para que a gente saiba a ordem de atendimento dos pacientes. Aqui em seus dados é onde nós vamos colocar nossa logo, o nome que você quer que fique no seu relatório, né, a sua foto de perfil, né, aqui no caso eu coloquei uma parte da logo, mas você pode colocar uma foto sua, uma foto profissional, aquilo que você queira que apareça aqui no seu perfil. Então é aqui em seus dados, é aqui que você vai mexer para colocar essas informações. Aqui em Downloads, a gente disponibiliza alguns facilitadores, alguns recursos que facilitam a vida do profissional e dentro daquilo que não fere os direitos autorais. Então, aqui no caso, a gente tem alguns testes que são de domínio público e que a gente disponibiliza link, né, do artigo científico, que tem o próprio teste para ser aplicado impresso. Então, a gente disponibiliza cartões, folha de registro, alguns recursos que nós mesmos elaboramos para poder facilitar a vida do avaliador. Seguindo aqui nesse menu da esquerda, a gente vem para pacientes. Então é aqui que a gente vai cadastrar os pacientes, porque somente com o cadastro que a gente vai conseguir linkar esse paciente com os testes aplicados, com o prontuário e depois para a gente fazer o relatório desse paciente. Então veja ó, que são dados simples que na própria anamnese você consegue pegar esses dados do seu paciente. Né? Então só isso daqui, você preenchendo esses dados e cadastrando, você rolando a página aqui para baixo, você já vai ver os pacientes cadastrados. Aqui eu não vou rolar um pouco mais para preservar os dados dos meus pacientes, que já estão cadastrados aqui no sistema que eu também utilizo. E aí, se você quiser buscar os pacientes, você clica aqui nessa setinha e pode buscar o paciente que você quer encontrar, caso você tenha muitos, né? Se não tiver muito, você pode simplesmente rolar a página e clicar em cima do paciente cadastrado, caso você queira alterar algum dado, né? Alguma coisa que você queira fazer. Mas uma vez cadastrado, ele já está disponível para ser vinculado a todos os testes, à agenda e a tudo que a gente vai fazer aqui na plataforma. Aqui, o cadastro do prontuário é onde a gente vai anotar o que a gente vai fazendo em cada sessão com o paciente. Então, vamos supor que você esteja fazendo uma intervenção, não vai aplicar nenhum teste. Mesmo assim, você pode deixar registrado tudo o que você foi fazendo. Independente de ser uma avaliação, uma intervenção, né, você pode deixar aqui anotado para que você tenha tudo num lugar só e não precise ter arquivos em Word, outros arquivos em Excel, tudo que você precisa já fica aqui na plataforma. Então, já que nós oferecemos esse prontuário, né, é interessante que você utilize para que você não fique com vários lugares para procurar as informações do seu paciente. Aqui eu vou buscar, nessa setinha, eu vou buscar o paciente, né, para vincular a sessão desenvolvida. Aqui eu coloquei o paciente teste, que tem uma data, eu vou colocar um título opcional, pode ser, por exemplo, a sessão 1 com o paciente, e aqui eu vou anotar o que eu fiz com esse paciente. Né? Pode ser um teste, pode ser um jogo, alguma coisa que eu queira anotar para depois não esquecer de colocar no relatório. Né? Aqui são anotações simples que só você vai ter acesso para facilitar depois que você se lembre, né? Principalmente quem tem muitos pacientes, do que foi feito na sessão, em cada sessão com esse paciente. Quando você clica aqui em cadastrar, já fica cadastrado aqui o que você fez com esse paciente. Então veja que está aqui, ó, o paciente teste 4, né, a data, a sessão, e aqui eu digitei qualquer coisa só para mostrar para você. Se você quiser editar, você pode vir aqui e editar, né, acrescentar mais alguma coisa, vamos supor que você se lembre de alguma coisa que você queira acrescentar, você vem aqui em editar e coloca aqui na sua anotação desse paciente. E aí depois você vai fazendo outras anotações e vai ficando tudo aqui organizado no prontuário desse paciente. Aqui no histórico de testes, ainda em pacientes, né, aqui no histórico de teste, a gente busca o paciente e a gente vai ter acesso aos testes que foram aplicados e as datas em que a gente aplicou esses testes. Então, aqui eu estou trabalhando com esse paciente teste 4, aí a gente vai buscar aqui os testes que foram feitos e as datas. Aqui a gente tem acesso e se a gente quiser visualizar, é só clicar aqui para a gente ver o resultado desses testes. Abaixo dos pacientes, a gente tem, né, os planos e os testes separados por tipo. Né? Isso não quer dizer que você precisa trabalhar restritamente somente com um. Se você tem o acesso completo ou você tem mais de um plano, você pode misturar testes e colocar no mesmo relatório. Então aqui, o que a gente tem que se atentar aqui na plataforma é que nós temos testes de domínio público e a gente tem testes que não são de domínio público. Esses testes que não são de domínio público, eles são feitos por editoras, precisam de licença. A gente coloca o nome deles aqui, mas nós não oferecemos a correção automática. Né? Você precisa corrigir manualmente, olhar nas tabelas do seu manual e inserir os dados aqui para que a gente gere o quadro e o gráfico para o seu relatório. Então, nesse caso, dos testes com direitos autorais, nós temos aqui o nome deles, né, para que você saiba onde inserir de cada teste, porque ele tem uma organização.
Mas você precisa ter o manual, a licença e saber corrigir para colocar os dados aqui para a gente gerar o gráfico e o quadro e também para importar tudo isso para o seu relatório. Então veja ó, que aqui no TEAP, né, transtorno específico de aprendizagem, nós temos testes para rastreio e avaliação de dislexia, descalculia, né, desortografia. Então nós temos aqui vários testes para avaliação de alfabetização, né, esses são os testes que a gente tem, e conforme, né, a gente vai atualizando a plataforma, quem adquire vai tendo acesso a todas as melhorias que a gente vai colocando, e todos esses planos, né, todos esses testes dividido aqui por tipo, você tem acesso a todos eles. Só precisa se atentar àquilo que não é de domínio público, que você precisa ter o material, você precisa adquirir e fazer a correção de acordo com a tabela do seu manual. Aqui a gente tem o TEA, né, e o pré-escolares. Aqui em relatório, né, você vai em geral, você vai buscar o paciente cujo relatório você quer gerar. A hora que a gente faz a busca, vem aqui tudo que a gente aplicou com esse paciente. E aí veja que aqui, por exemplo, eu apliquei 2 vezes esse teste. Então eu posso aplicar quantas vezes eu quiser. E eu posso colocar no relatório somente um, né, para não ficar repetitivo no relatório. Então aqui eu vou selecionar o que eu quero que vá para o relatório desse paciente. E aí, a hora que eu selecionei, eu vou em gerar relatório. Aqui a gente pode dar um título para esse relatório, né? Aqui eu coloquei relatório de avaliação psicopedagógica, mas você pode colocar avaliação neuropsicopedagógica, ou qualquer que seja a sua profissão, né? Que você esteja avaliando, ou você pode dar um outro nome, né? O nome que você quiser. Aqui eu coloquei esse título só para aparecer lá depois, para você ter uma ideia de como funciona esse relatório editável. Veja que já puxou o nome do meu paciente. A idade eu posso digitar aqui, né? Vou colocar 8. Aí aqui eu vou colocar, a gente pode colocar um período de avaliação. Aqui a gente digita a queixa, né? O que era, por que a família veio buscar a avaliação. E aqui a gente tem um exemplo. Não quer dizer que você vai usar esse mesmo. Isso aqui é um exemplo. Que se você quiser seguir esse exemplo, você pode usar, né? E se você tiver alguma alteração para fazer, ou se você não quiser usar nada, você pode deletar e escrever da sua forma. Aqui a gente vai começando, né, explicando o processo de avaliação. Aqui eu vou colocar o título procedimentos, vou colocar aqui em negrito. E aí aqui abaixo vem os testes que eu apliquei. Antes de cada protocolo, a gente tem o que esse protocolo avalia, né? Para que qualquer pessoa que pegue esse protocolo entenda para que ele foi aplicado, né? Principalmente quem não é da área, outra profissão, né? Uma escola que pegue esse relatório. Aqui eu posso justificar para deixar ele mais certinho, caso eu queira. Abaixo disso tem o quadro, o gráfico, e aqui tem um quadro em branco, que é onde você vai colocar a sua interpretação sobre o resultado desse seu paciente. E assim seguem os outros testes. Rolando a página, lá no final a gente tem a conclusão, né? A gente também aqui tem um exemplo, tá, de conclusão. E claro que você vai colocar os dados, né, a interpretação do que foi a conclusão do seu paciente, né, a avaliação do seu paciente. Aqui é só um exemplo, para caso você não saiba fazer, não tenha muita prática, você pode utilizar isso como exemplo, claro que alterando todas as informações aqui, mas tem aqui para você ter uma ideia de o que colocar na conclusão. Recomendação, se você for fazer alguma recomendação para a escola, para outros profissionais, para a família, você pode colocar aqui. E se você não colocar nada, aqui não aparece esse título e fica em branco lá, né? Vai direto para as referências. Aqui são as referências do que foi usado ali para esse relatório, dos testes que foram selecionados. A hora que você vai em salvar relatório, você vem para essa última tela. Aqui tem um espacinho mais para cima que aparece a sua logo, tá? Aqui eu rolei um pouquinho para não aparecer a minha logo, para deixar aqui de forma mais imparcial, mas se você tiver uma logo, ela vem ali em cima. Aqui os dados do paciente, veja que eu alterei a idade, ficou aqui. Então tudo que eu altero vai ficando aqui. Então você vai olhar nessa tela se está tudo de acordo com o que você quer. Se tiver tudo ok, você clica em imprimir, ou você imprime direto, ou você pode salvar em PDF, tá? A hora que você vai imprimir. Veja que aqui eu rolei a página, né? Ao final dessa tela de conferência, vem aqui essa linha para sua assinatura e aqui embaixo aparece o seu nome conforme você cadastrou, conforme o seu cadastro, para você já assinar esse relatório e imprimir. Né, caso você tenha um carimbo e queira, depois de impresso, bater o carimbo, também não tem problema, você coloca o carimbo aqui abaixo da sua assinatura, tem um espaço aqui entre o seu nome e as referências, né, para que você bata o seu carimbo caso você queira. E aí, se eu quiser alterar alguma coisa, é só eu voltar aqui, que volta lá para o meu relatório e eu continuo alterando. Vamos supor que eu não gostei da estética de alguma coisa e quero mudar. E aí eu venho aqui e volto e vou para salvar relatório novamente. Então é assim que a gente trabalha com os relatórios. Aqui em geral sempre você vai vir para essa tela de relatórios, né? Escolher o paciente e gerar o relatório. E aqui são seus relatórios. Todos os relatórios que você já gerou vão aparecer aqui para você fazer a busca. Então nesse menu lateral a gente foi passando, né, por cada parte.
E a única parte que eu não passei, caso você precise de alguma ajuda, aqui a gente deixou alguns vídeos sobre as coisas que as pessoas podem ter mais dúvidas, e aí a gente tem alguns vídeos explicativos aqui que você pode utilizar também.